Eu quero meditar num tema junto com vocês. Eu quero falar de conquista. O tema da minha mensagem é a conquista. E eu quero falar nesses próximos minutos. E você conhece a história como poucos, a história deste homem, a história deste povo. Mas eu quero meditar sobre alguns princípios fundamentais para acessar a terra, para tomar posse daquilo que Deus já de antemão preparou para você. Amém ou amém, amado? Eu creio nisso, que o favor de Deus está sobre a sua vida. Existem promessas que foram liberadas sobre você e sobre a sua casa também. Amém? Então vibre, adore ao Senhor, grite, exalte, seja extravagante. Nós gritamos muito para o Brasil, né, no domingo passado. Deu ruim, não é? Os irmãos torceram ontem contra a Argentina também. Tem gente torcendo para a Argentina, né? Mas também deu errado, né? Passou. Nós gritamos no estádio, a gente grita na televisão, a gente torce. E às vezes nós somos tão tímidos diante do Senhor. Isso. Jesus. O Senhor está levantando pessoas que são extravagantes. Extravagantes. Pessoas que não ficam só assistindo, que elas querem participar. Gente que não fica assistindo à distância, não. Deixa eu ir lá, eu vou o cardápio do louvor. Aí vai lá no cardápio do louvor. Essa é boa. Amém. Não. Cada palavra lançada e liberada, meu irmão, é uma liberação de Deus para a minha vida. Eu recebo. Seja vivo na palavra, seja ousado. O Senhor está te preparando para entrar na terra. Amém? Estou muito feliz. Dormi muito essa noite. O Bento me ajudou a dormir muito essa noite. Às 4h18 da manhã. E aí eu disse para a Natália, eu falei, eu já não estou aguentando mais. E eu fui para a sala, eu falei, Senhor, faz esse menino dormir. O que está acontecendo aqui? Para quem não sabe, eu fui pai na quarta-feira pela terceira vez. Aleluia. Você vai ter muitos filhos que vão te dar grande alegria. E aí eu falei para ela, já não estou aguentando mais, menino. Fui para a sala, olhei pela janela, a minha janela daqui para a igreja. Eu falei, Senhor, daqui a pouco eu preciso levantar e o Senhor sabe quanto eu preciso. Dá uma descansadinha, pequenininha, pode ser. E aí de repente, passou uns minutinhos, ele dormiu. Eu falei, santo Deus. Aí coloquei ele no berço, está perto da cama. E a Natália falou assim, como é que você conseguiu? Eu falei, não me pergunta, eu não sei. Ele é trabalhador, ele trabalha durante a noite e durante o dia ele dorme. Ontem ele passou o dia dormindo. Ele falou, já que eu dormi o dia inteiro, agora eu vou dar aquela, trabalhada aqui. Maravilha. Mas nós estamos aqui firmes e fortes. Amém? Aleluia. Josué no capítulo 6, do verso 2 em diante. Aleluia. Eu tenho falado muito nesses dias sobre possuir a terra, sobre conquistar. Não sei se vocês estão acompanhando isso, mas é para que nós possamos ter uma mentalidade nova. Amém? Para saber que já foi liberado sobre as nossas vidas. Aleluia. Josué capítulo 6, no verso 2 ao verso 10. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó. Tenho dado na tua mão a Jericó. E ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Olha o que o Senhor está dizendo para Josué. Josué, eu já tenho dado. Ele já falou, eu já tenho dado a você, dado na tua mão.
a Jericó. Já aconteceu, já foi liberado, e eu tenho dado na tua mão a Jericó. Ao seu rei, aos seus valentes e valorosos, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que, tocando longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual à frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, o shofar. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca. Andavam andando e tocando as buzinas, porém ao povo Josué tinha dado uma ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, e então gritareis. Amém ou não amém? Glória a Deus. Esse texto é muito conhecido. Você já se deparou de repente com vários sermões pregados sobre esse texto, e o propósito de estar aqui ministrando ele é ser repetitivo com você sobre coisas que são óbvias e que são obviedades. Então eu estou aqui para poder ser o mordomo de obviedades nessa manhã. Alguns de nós já oraram, já buscaram, já clamaram diversas vezes por um milagre, por uma direção. Alguns de repente estão aqui agora me ouvindo nesta manhã e precisam de um milagre na sua segunda-feira, na sua semana. Precisam de uma provisão para esse mês de julho, que é o mês de férias. Estão de repente com o coração em franco desespero, dizendo: não entrou o suficiente. Alguns de repente estão aqui dizendo: poxa, as expectativas que eu tinha eram mais altas do que de fato eu tenho experimentado ou experienciado durante todos esses dias. Alguns estão buscando e ainda não deu certo. Alguns estão batendo na porta, estão batendo no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no 6º dia, buscando, fazendo, estão tentando, estão dando o seu melhor, estão fazendo aquilo que precisa fazer. E hoje eu quero falar justamente desses que vão entrar no cenário da conquista, porque às vezes nós estamos habituados a um nível de disciplina e rotina, mas o propósito que Deus tem para nós não é para poder diminuir a marcha. Pelo contrário, o que Deus está propondo para o nosso coração é aumentar a intensidade. Amém, amém, amado? Eu sei que grande parte de nós está aqui querendo celebrar algumas conquistas, e todo mundo tem, motivos pelos quais os fazem levantar todas as manhãs, mas ao que parece, a vida muitas vezes é assim: a gente roda, eu já tenho falado sobre isso algumas vezes, a gente olha e diz: parece que eu não saí do lugar, parece que eu continuo na mesma estação, parece que eu continuo preso, nas mesmas circunstâncias, parece que as coisas não mudaram na minha vida, eu estou enfrentando as mesmas barreiras. Não são barreiras diferentes, são as mesmas barreiras que eu tenho enfrentado a vida inteira. Parece que tem alguma coisa desencaixada e fora de lugar.
Às vezes nós olhamos para a nossa realidade, a gente contempla isso. Alguns, ao invés de celebrarem conquista, começam porque estão presos nesse hiato entre o começo e a conquista, estão presos nesse lugar. Eles começam a olhar para a vida, para Deus e para as realidades todas com muita desconfiança no coração. E às vezes alguns até começam a questionar a bondade de Deus, o cuidar de Deus, o quanto Deus é cuidador, se Ele é bom de fato, porque a gente está sofrendo, está passando por angústia, está com o coração desesperado, está com qualquer coisa que seja no coração atribulando. A gente começa a olhar e dizer: peraí, será que de fato e de verdade Deus está comigo? Será que o Senhor está sobre a minha vida? Ou melhor, será que o Senhor me ama porque eu estou enfrentando estas coisas há muito tempo e eu estou preso, me parece, nessa caminhada ininterrupta, e eu não entro, não acesso, não conquisto, não realizo, não vivo coisas novas, não vivo a promessa, e parece que quanto mais eu caminho, mais me canso e eu não consigo acessar. Eu não sei se você já passou por isso em alguma estação da sua vida, que você está correndo, mas parece que está correndo do lado de fora e não está entrando, não está acessando. Alguns estão perto, mas ainda não conseguiram acessar. Alguns estão, sentindo o cheiro da promessa, o cheiro do orvalho, da conquista, mas não conseguem simplesmente entrar. O texto de Josué, do capítulo 6, nos aponta que o povo está pronto agora para entrar no cenário da realização. E Deus diz para Josué: eu já tenho dado a você essa terra. É no passado mesmo: ô Josué, aquilo que eu tenho para você já está pronto, já está liberado. E eu quero declarar isso sobre a sua vida: aquilo que você tem buscado no Senhor já está pronto, já está liberado. Os céus estão abertos sobre a sua vida, os céus estão abertos sobre a sua casa, os céus estão abertos sobre a sua família, os céus estão abertos sobre o seu negócio, os céus estão abertos sobre os seus filhos, os céus estão abertos. O Senhor já preparou tudo para que você possa entrar num cenário de realização, de conquista. O novo de Deus já está pronto para você, já está pronto para a sua casa. Não atemorize o seu coração, não perca tempo, ficando ansioso, olhando apenas para a curvatura do cenário. Não, o Senhor tem uma palavra para a tua vida. Eu já tenho dado este lugar a você, eu vou colocar você para desfrutar daquilo que eu já de antemão preparei para a tua vida. Você vai entrar e acessar e desfrutar daquilo que Deus tem preparado para você. Deus te chamou para este tempo, o Senhor está confirmando você para um novo ciclo agora. Ele está liberando isso das regiões celestiais. E se eu fosse você nesta manhã, eu começava a me alegrar, porque Deus tem uma palavra para o nosso coração, dizendo: eu já tenho dado a você aquilo que eu prometi. Vocês caminharam no deserto, mas vocês venceram o deserto. Falta apenas uma barreira e vocês vão acessar em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Chegou o tempo da gente acessar e não ficar andando do lado de fora. Eu creio nisso de todo o coração. E é engraçado, alguns de nós estão trabalhando duro, alguns estão extremamente cansados, e quando eles olham o tamanho do problema, o tamanho da barreira, o tamanho da dificuldade, o tamanho dos obstáculos, eles começam a desfalecer o coração. Mas o Senhor me plantou aqui nesta manhã para dizer algo para você: não é hora de diminuir o passo, não é hora de diminuir o ritmo. Não, o Senhor está propondo algo diferente para o nosso coração. É hora de aumentar a intensidade, é hora de aumentar o ritmo, porque o Senhor já colocou nas nossas mãos. Pode pedir mais, aumenta o pedido, irmão, comece a trabalhar mais, porque o Senhor tem dado isso nas tuas mãos, em nome de Jesus. Aleluia. Você está aí comigo, sim ou não? É engraçado que a gente olha o texto, a gente não percebe Deus dizendo para o povo: ó Josué, fale para o povo cavar covas, fale para o povo cavar túneis para a gente poder acessar a terra. Não tem isso. Também não diz para Josué: Josué, eu vou dar estratégias certas, vocês vão fazer uma catapulta e vocês vão lançar por detrás das muralhas e vocês vão começar a conquistar a terra pelo alto. Também não diz isso. O Senhor também não diz para Josué: Josué,
sabe, arme o povo com artifícios, com peças novas, com armas novas. Também não diz isso. Também não diz, eu vou colocar algumas cordas para vocês, vocês vão escalar a muralha. Também não diz. O que Deus diz para Josué? Josué, dê o primeiro passo. É hora de não ficar olhando a promessa, contemplando a promessa. É hora de dar o primeiro passo. Chame os sacerdotes, chame os homens de Deus, coloquem na mão deles o shofar, pegue a arca e dê o primeiro passo. O Senhor não disse para Josué: Josué, dê o primeiro passo agora, as muralhas vão cair. Não, também não disse. Josué, é hora de começar o processo, para que vocês possam perceber que eu estou com vocês. Comece agora, dê o primeiro passo. Coisas grandiosas na nossa vida nascem com o primeiro passo. Às vezes nós estamos apenas observando, apenas olhando de longe, e o Senhor está dizendo para a gente: dê o primeiro passo. Pode parecer não ter sentido algum. Qual que é a proposta que Deus faz? Vamos elencar a proposta que Deus faz para Josué. Qual que é a direção que Deus dá, melhor dizendo, ao Josué? Diminui só uma filigrana para mim. Qual que é a proposta que Deus faz a Josué? Coloque sacerdotes, coloque a arca. E é o seguinte: para você conquistar Jericó, você vai começar a dar voltas pela cidade. Olhando humanamente para isso, não faz sentido nenhum. Peraí, Senhor, que história é essa de começar a dar volta? A gente precisa derrubar os obstáculos que estão logo diante de nós. Racionalmente, isso não faz o menor, não cabe dentro da nossa análise lógica, não tem o menor sentido. O texto traz para nós algo que não tem sentido algum. Por que dar voltas? O que Deus propõe a Josué é: Josué, não é cavar túnel, não é uma catapulta, não é escalar as paredes. O que vai definir o sucesso desta batalha não é a estratégia perfeita. O que vai definir o sucesso dessa empreitada, desta batalha, é a obediência completa naquilo que Deus falou. Vira para o teu vizinho, para ele, bata no ombro dele e fala assim: não é a melhor estratégia, é a fidelidade. Não é a melhor estratégia, é a lealdade. Não é a melhor estratégia, é a fé em quem falou. Amém ou não amém? Você está aí comigo, sim ou não? Você está aí ou foi embora, crente? Você está aí ou sim ou não, irmão? Não é a estratégia perfeita, não é a conta que fecha, não são os números racionalmente falando, não é a estratégia legal, não é a ideia legal, não é a concepção das coisas que eu tenho na minha mente, é aquilo que Deus falou. Você pode ter uma ideia interessante, você pode ser uma pessoa criativa, você pode ser um cara do marketing legal pra caramba, e Deus não está nem aí para isso, porque na verdade Ele está interessado naquilo que Ele falou, porque Ele tem compromisso com aquilo que Ele falou. Amém ou não amém, irmão? E de repente você ocupa a tua mente com coisas, das estratégias pessoais, no meu conhecimento, na minha experiência. Você começa a pautar a sua vida com base naquilo que você sabe, no arcabouço intelectual, nas camadas de inteligência que você formou durante toda a sua vida e trajetória. E Deus não está nem aí para isso. Ele está interessado se você está disposto a obedecer até o fim, mesmo quando não parecer fazer sentido algum. Você está aí ou não, crente? Aleluia. Nós queremos a estratégia perfeita, mas Deus quer de nós o compromisso inabalável. Não é a estratégia perfeita, é o compromisso inabalável. O Senhor diz para Josué: Josué, eu já dei essa terra para você. Josué nos ensina no capítulo 6. Eu vou ser breve, em nome de Cristo Jesus. Eu vou para casa descansar. Ah, Senhor, eu não sou de dormir ao longo do dia não, mas hoje eu vou abrir uma exceção santa.
Vou colocar no modo avião e falar: Senhor, eu quero sono, aquele sono que só o Senhor pode conceder, a alma de um filho amado teu. Josué nos ensina que algumas batalhas não são vencidas pela força do nosso. Não são. É difícil, é ou não é? A gente fala assim: não, Senhor, o Senhor vai cuidar. O Senhor está no controle de... Vão comigo, santo, você conhece. O Senhor está no controle de tudo. Aí quando... Já viu enforca gato? Sabe? Vai apertando, 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 apertando. E o que fica prendendo algumas coisas aqui, né? Enforca gato. Aí vai apertando, 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 apertando. Aí a gente começa a buscar o quê? Uma estratégia pessoal. A gente começa a buscar uma estratégia humana. A gente começa a fazer conta. A gente começa a pensar num empréstimo. A gente começa a pensar, sabe, como é que eu vou resolver isso? Qual pessoa que eu posso procurar? Pastor Wagner, tem cara de dinheiro, vou falar com ele agora. Santo de Deus, e aí, como é que está a tua conta? E ele diz: estou aqui, irmão, orando aos céus. Ele não quer oração, ele quer financiamento. Ele não quer. Aí começa a procurar mecanismos. É um enforca gato. Spurgeon disse certa feita que um homem, ele busca em Deus o atendimento das necessidades que ele não pode. E aí ele vai, é como se um homem fosse a uma cisterna com 2 grandes baldes. E ele chega na cisterna, e a cisterna está aqui, e ele está com 2 baldes na mão, mas os baldes estão cheios com pedras. Aí ele chega lá e diz: Senhor, eu quero água, eu quero atendimento das minhas necessidades. Mas ele está ocupando o balde com outra coisa. E Deus diz: não tem como derramar. Enquanto essas preocupações estiverem te matando, enquanto essa ansiedade estiver te consumindo, enquanto você estiver preocupado demais, ansioso demais, enquanto você estiver, sabe, incrédulo demais, não tem como derramar água nisso aí não, porque está cheio de outras coisas. Venha com o balde vazio. Nós ocupamos grande parte da nossa vida colocando algo dentro desse balde, e no final das contas nós queremos que Deus encha o balde inteiro. Aí Deus olha e diz: está cheio já, pelo que você colocou aí dentro. Às vezes a gente não percebe que colocou, mas colocou. Às vezes a gente não nota que colocou, mas colocou. E como é que Deus vai derramar graça, favor, sendo que você está com a mente ocupada pela incredulidade, pela falta de fé? E às vezes Deus vai testar o Abraão, irmão. Você acha que não vai testar você? Que Abraão era amigo de Deus, pertinho. E pede o Isaac dele. E às vezes nós enfrentamos alguns momentos onde Deus prova o nosso coração. Deus prova. E às vezes o que nós mais queremos é uma palavra de Deus para dizer: o Senhor vai te colocar agora, e você vai acessar agora, e o recurso vai brotar como uma lei de Newton, e pá, cairá no teu colo. Aí Deus diz para nós: tudo bem, eu vou te dar, é teu. É teu. E agora você só começa, dá o primeiro passo só. Mas não é o logo em seguida. Não é dar o primeiro passo e a porta se abre. A gente espera, a gente tem uma ilusão romântica, que é simplesmente assim: nós dá o primeiro passo e aí o mar vermelho. Um tapete vermelho, e você passa. Quando você pede um grande milagre, Deus te dá uma instrução. Uma instrução de Deus é a chave que você precisa para abrir a porta. Eu vou de novo. Uma instrução de Deus é a chave que você precisa para abrir
Antes do milagre vem uma instrução. Essa segunda coisa importante, antes do milagre, primeiro vem uma instrução. Deu o primeiro passo, 6 voltas, no último dia, 7 dias. No último dia, uma outra coisa. Não é mais uma volta. São quantas? São 7 voltas. Quantas voltas no total? 7? Não, 13. 13 voltas, 7 dias. No último dia são 7. Qual que é o dia da maior intensidade? Os primeiros dias ou últimos dias? E você acha que Deus vai diminuir o teu ritmo por alguma coisa? Você acha que Deus vai dizer, não, agora não, fica mais tranquilo, suave? Não. Deus está apertando, é para dizer, ei, agora é tempo de dar as 7 voltas. Se está mais difícil agora, irmã, é porque o Senhor está dizendo, ei, agora é hora das 7 voltas para que a muralha possa cair. Não reclame quando o Senhor aumentar o ritmo. Por que Ele está aumentando o ritmo? Porque, irmão, o milagre está pronto. E de repente, vai cair. A gente acha que já tem a intensidade certa. Preste atenção, fica comigo. Você está aí, santo ou não? Glória a Deus. Glória a Deus. Deu o primeiro passo, o povo tem que fazer a mesma coisa. Quantos dias? 7 dias. Nos 7 dias, no 7º dia fazer mais ainda. Mas eles têm que fazer a mesma coisa durante os 7 dias. Eles vão ter a constância, a disciplina, a organização durante 7 dias. É 7 dias que levanto de casa e vou dar a volta. 7 dias. Na academia, 7 dias. É levantar, sair da cama e 7 dias. Fazendo a mesma coisa, sim ou não? Voltando, depois de dar uma volta no dia, voltava para casa. Voltava para a tenda. E depois de novo, 7 dias. Essa rotina. O que Deus está querendo com isso? Às vezes Deus, alguns processos na nossa vida, Deus está trabalhando em nós com paciência. Para que a gente continue fazendo sem reclamar aquilo que Ele nos pediu para poder fazer. Sem questionar. Levanto, faço aquilo que o Senhor me pediu para poder fazer, volto, pronto, acabou, não fala mais. E outro dia, vou de novo, porque o Senhor me falou. Preste atenção, fica comigo, santo de Deus. Deus não tem uma palavra nova no meio dos 7 dias. Qual a palavra que Deus tem? A mesma. Diga para o teu vizinho, bata no ombro dele. Deus não tem uma palavra nova para você, não. Deus tem a mesma. Permaneça, confie, continue, persevere. Nada de andar desanimado. Você está nos 6 dias, mas o 7º dia vem aí, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor bem forte, pode aplaudir. Nós não podemos parar porque ficou ridículo. Às vezes nós paramos porque Deus nos pediu algumas coisas que parecem ridículas demais. A gente para. Você não, eu sou menos crente. A gente para. Algumas pessoas olham para nós e falam assim, você mudou, você está diferente, você está meio esquisito até. Você fica orando no trabalho, você fica falando em línguas estranhas, que coisa mais maluca que é essa? Que coisa de outro planeta, né? Porque eu sou de outro planeta mesmo. Você acha que eu sou daqui? Não sou daqui não. É porque eu sou de outro planeta mesmo. E às vezes as pessoas olham para nós e nos consideram ridículos. E humanamente falando, não faz sentido algum aquilo que você está fazendo, dando volta, andando em círculo. Para alguns a gente está perdendo tempo. Para outros, acho que a gente ficou maluco mesmo. Mas para nós, que entendemos aquilo que Deus falou, a cada passo que nós damos, nós estamos mais próximos à conquista. A cada novo passo, estar mais próximo da conquista. O grande problema é que alguns vão parando no meio do processo. O texto diz que o povo
ele caminha durante os 6 dias, mas existem algumas recomendações importantes. Alguns acabam paralisando, não permanecem fiéis à palavra que ouviram. E eu disse que você não precisa de uma palavra nova, você precisa ser fiel à palavra que você já ouviu, já recebeu do Senhor. Alguns param no 6º dia, no 5º, no 4º. Você não pode parar até cumprir com as voltas que Deus te pediu. Vai chegar um determinado momento que o Senhor vai dizer: já basta, agora é só gritar. Agora chame os sacerdotes, o shofar, todo mundo juntos, todos juntos, e todos gritem de uma só vez, como uma só voz. Existe um poder na unidade também poderoso. A terceira coisa, eu acho, não sei se é a terceira, deve ser, é que nós não podemos mudar porque as barreiras ainda continuam lá. As barreiras continuam em pé. Às vezes nós mudamos porque as barreiras ainda continuam lá. Às vezes nós fraquejamos porque as muralhas de Jericó continuam lá. Alguns processos são difíceis. Alguns progressos são mínimos. Mas é muito melhor ter progressos mínimos do que caminhar na direção errada. Preste atenção, amado, fica comigo. É melhor ter progressos mínimos do que caminhar na direção errada. Alguns podem zombar de você porque você está dando voltas, mas vai chegar o tempo que o de repente. É de repente para quem? É de repente para quem está do lado de lá. Mas para você não é de repente. Mas fulano, você viu como ele cresceu? Você viu como ele prosperou? Viu como agora pastor, agora ministro, agora é apóstolo, agora não sei o quê, agora empresário, agora psicólogo, agora analista, agora não sei o quê. Agora você viu a quantidade de funcionários que esse irmão tem? Ele tem empresa, de repente aconteceu. De repente, santo, para você. É de repente para você. Você não sabe os calos que esse irmão carrega na mão. Você não sabe quantos nãos ele teve que superar enquanto ele estava dando volta. Não sabe quantos sapos ele engoliu, fazendo silêncio enquanto caminhava, até chegar no cenário da conquista. De repente é só para você que está sentado do outro lado. Para ele não tem nada de repente não. Para ele é fidelidade a um processo. É fidelidade a uma palavra que ele ouviu e permaneceu fiel. O de repente está apenas no olhar do outro, mas o Senhor sabe, você também sabe as coisas que você passou, as coisas que você enfrentou e enfrenta, mas também sabe quem está com você no meio desta batalha. Aleluia! Vai chegar um tempo que o de repente vai acontecer. Quem vem de fora sabe, muitas vezes não sabe medir o preço das coisas que você pagou, das renúncias que você fez, e alguns estão andando em silêncio durante muito tempo, mas vai chegar um determinado momento que a conquista vem. Só sabe o preço da conquista quem um dia comeu poeira andando em voltas ao derredor de Jericó. 2 milhões de pessoas andando em volta de uma muralha, poeira para toda parte, geografia difícil, mas você enfrentou e caminhou até o final. Só você sabe o preço que você pagou para chegar até onde você chegou agora. Só Deus sabe o preço que você enfrentou, as coisas que você renunciou para ter chegado no lugar que você está agora. Pode ser de repente para os outros, mas para o Senhor não. Todo mundo vai olhar e vai dizer: é de repente, mas você sabe o custo das coisas que você enfrentou. Existe algo importante. A obediência, sabe, nem sempre ela produz resultados imediatos. A gente espera que vai obedecer aqui e dali a pouco começa também. Presta atenção, fica comigo, santo, estou terminando, em nome de Cristo Jesus. Às vezes nós achamos que pelo fato de obedecer, e aí amanhã já vai brotar do chão e vai acontecer. É assim ou não? Não. As pessoas pensam assim, mas não é assim. A obediência raramente produz resultados imediatos.
Porque eles começaram a obedecer no primeiro dia, as muralhas estavam lá, nenhuma trinca, nenhuma fissura. No segundo dia, as muralhas continuavam lá, o problema continuava lá, as barreiras continuavam lá, os obstáculos continuavam lá, os empecilhos continuavam lá, os entraves continuavam lá. Tudo continuava. Mas o povo estava obedecendo, sim ou não? Estava obedecendo. E nós achamos que a obediência vai destravar logo em seguida o milagre que eu preciso, mas nem sempre é. Às vezes o resultado da obediência vem com o tempo. E alguns acham que vai acontecer instantaneamente, e nem sempre é assim. As muralhas continuavam com aparência de muralhas quando eles continuavam caminhando, e mesmo passando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto dia, o quinto dia, continuava da mesma forma, não havia resultado visível algum. Você precisa continuar caminhando, obedecendo, confiando naquele que falou, mesmo quando não haja resultado aparente, mesmo quando não haja resultado visível. Você precisa continuar crendo na palavra que foi liberada na sua vida, na sua história, mesmo quando não haja resultado aparente. Você precisa continuar permanecendo no lugar que Deus te posicionou, no lugar que Deus falou, mesmo que não haja absolutamente nada do ponto de vista material, visível. Continue crendo. Não havia resultado visível, mas o povo continuava caminhando, porque o Senhor falou, e se Ele falou, eu vou até o fim. Esteja disposto a ir até o fim. Aleluia. Continue trabalhando, mesmo que ainda não hajam resultados favoráveis. Nós estamos na cultura do imediatismo, sim ou não? A nossa comida tem que ficar pronta rápido. A gente não tem paciência mais nem para esperar no restaurante. É ou não é? Você não, eu sim. A gente vai para o restaurante, a gente logo pergunta: quanto tempo vai ficar pronto? É a cultura do imediatismo. É a cultura fast food. É a cultura drive-thru. Quero pronto. A gente tem tanta pressa que a gente não suporta processos necessários de aprendizado, de treino pessoal, de maturidade ao longo do processo, de conhecimento de Deus, mesmo quando as coisas ainda deram errado, eu continuo ali, eu continuo andando naquela mesma direção. Aleluia. Você está aí ou não, santo? Aleluia. Nós favorecemos aquilo que é instantâneo, prazer imediato, resultado imediato. Aquilo que não me dá uma sensação de recompensa imediata, eu logo descarto, eu digo, não quero. Eu quero algo que aconteça rápido, que eu possa me sentir de fato bem. Esse negócio de olhar para a conquista de longe, não, eu quero agora. E se não for agora, não serve. E aí a gente vai se entupindo, sabe, de uma expectativa que Deus não vai confirmar. E Deus não vai confirmar a expectativa, porque Ele quer te salvar de uma expectativa errada que você colocou no teu coração e na tua alma. Para que a gente não seja escravo dessas expectativas que a gente vai criando. Não! Você está dizendo, não, eu vou te libertar de ser escravo dessas expectativas contrárias que você gerou no teu coração. A gente tem uma dificuldade em encarar, de dar voltas, de colocar o pé, de dar o primeiro passo, de andar na mesma direção muitas vezes antes que aconteça. Geralmente ou invariavelmente a gente quer uma direção nova, a gente quer um plano B, a gente quer uma rota alternativa, a gente quer um túnel. E quando Deus não ofereceu um túnel, a gente acha que Deus não é bom. E quando Deus não oferecer uma estrada, uma rampa de acesso, a gente acha, Deus não cuida de mim, Deus não gosta de mim, o Senhor não me ama. Você está comigo, sim ou não? E é por cuidado que Deus diz, não, você só precisa aprender a dar umas voltas para poder destravar o teu destino, aprendendo que obediência é uma chave poderosa. A fidelidade ao que eu falei um dia para o teu coração é uma chave poderosa. Continue andando, porque eu já tenho dado a você. Agora você só precisa responder em fé, e você verá
os céus se abrirem sobre a sua vida. Não seja escravo de uma expectativa que você alimentou e criou. O Senhor está te dando um processo. Você quer uma estrada curtinha, um trieiro? Lá na roça a gente fala trieiro. Somatuto. Na roça nós falamos um trieirinho. E Deus quer te dar um caminho, oferecendo uma direção para o teu coração. Ele quer ser o teu caminho. Continue trabalhando mesmo que ainda não existam resultados visíveis. Só porque você ainda não enxerga a vultuosidade do resultado, não significa que Deus não esteja lá, ou que Deus não esteja trabalhando. Não significa que o Senhor perdeu o controle. Não meça a eficácia da sua obediência pelo que você vê. Vou de novo. Não meça a eficácia da sua obediência pelo que você vê. Você de repente está obedecendo uma palavra e está dando volta, não aconteceu absolutamente nada ainda, mas o tempo certo vai chegar. Se você mede, você para. Alguns estão parando porque estão faltando evidências e eles perdem a esperança. Há pessoas que quase chegaram no lugar de realização, de transformação, de cura, de milagre. Sabe, alguns deixaram de chegar neste lugar porque a desconfiança entrou no seu coração. Sexto dia, estava longe demais, e elas deixaram de desfrutar daquilo que Deus preparou no sétimo, porque o sétimo é descanso. O sétimo é: já dei a vocês. Às vezes nós estamos presos nisso. O sétimo dia, até o sétimo dia, eles precisavam trabalhar também de forma silenciosa. Essa é a quarta coisa importante, é que você precisa calar todo o ruído interno. Você quer entrar no cenário de conquista, de realização, de provisão de Deus? Aprenda a calar o ruído interno. Verso 10. Porém o povo, Josué tinha dado uma ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá a palavra da sua boca, até que eu vos diga. Agora é a hora de gritar. Preste atenção. Deus está trazendo uma proibição para o povo. Qual que é a proibição? Bico calado, silêncio. Pare de falar demais. Amém ou amém? Você fica contando plano para todo mundo aí na internet. Tem coisas que crescem no silêncio. Deus está dizendo para Josué: Josué, seguinte, nós precisamos calar todo o ruído interno. Bico calado, todo mundo em. Isso também vai ajudar você a chegar no cenário da conquista. E por quê? Porque se Israel começa a conversar entre si, imagina 2 milhões de pessoas conversando entre elas. Imagina você, eu contei outro dia do Eixão, e começa um parlatório lá dentro. Imagina você no meio de uma multidão e você fala: quero ouvir uma voz, e muita gente falando ao mesmo tempo, você não ouve voz nenhuma. E a tendência da gente, quando tem muita gente reunida falando em voz alta, é a gente falar mais alto ainda. E a gente não tem capacidade de escutar absolutamente nada. Esse é o grande problema, porque se está todo mundo falando, você não tem a capacidade de ouvir direito. Então tem hora que não é hora para poder falar, tem hora que é para poder ouvir, e depois é só obedecer. Se Israel começasse a conversar, doutor Bruno, sobre o tamanho do problema deles,
Possivelmente eles tinham parado no meio do caminho. Se a gente parar agora, só para contar problema, falar, agora senta na mesa aí, senta de cá, todo mundo senta. Assim. Aí você coloca, essa mesa aqui é a mesa para poder reclamar, falar de problema. Aí tem uma outra mesa preparada. A outra mesa para poder falar de promessas. Legal. Tem uma outra mesa preparada. E essa mesa não tem absolutamente nada, só uma frase: fique em silêncio. Qual mesa você sentaria? Na de promessa. Aí você fica falando de todas as promessas. Ei, peraí, tem hora que é tempo de silêncio. Não, pastor, do jeito que eu estou hoje, eu ficaria na mesa dos problemas, eu estaria lá com a turma toda. E seria arrastado pelo desânimo de todos eles. Na mesa das promessas você encheria de expectativa. Mas na mesa do silêncio você ouviria a direção certa. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu te pergunto, se hoje Deus fosse fazer aqui um gabinete com você, fica comigo, você está aí, santo, não? Estou terminando. O Senhor vai fazer um gabinete hoje. Onde o Senhor vai fazer o gabinete? Lá na Renovo. Na Renovo? É, na Renovo. Aí o Senhor vem, senta aqui numa mesa aqui. Aí vem uns anjos também, organizar a fila, para não dar carteirada, nada disso. Os anjos aqui no meio. E aí ele dá um papel para cada um de nós. Ele falou assim, agora está aqui o papel. Você pode escrever o que você quiser. Deus está aqui. E escreve o que você quiser. A gente dá uma distribuída de caneta Bic, nós somos daqui, tem a Bic, escreve mais fácil. Como é que chegaria o teu papel aqui na frente? A maioria dizia, pastor, eu precisava de uma segunda caneta que acabou a tinta. Ou me dá um outro papel. Frente e verso ficou pequeno. Ou de repente seu papel chegaria em branco, dizendo, eu não quero falar nada. Eu só quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Nós precisamos calar o nosso barulho interno, o ruído interno. Há momentos que a única coisa que nós devemos focar é naquilo que Deus falou ao nosso coração e em absolutamente mais nada. Anular todas as vozes que são contrárias. Por isso que Deus fala para Josué, todo mundo com o bico fechado e silêncio até o 7º dia. E aí no 7º dia é hora de gritar, e é para poder gritar junto. Só que nós somos apressados, somos ansiosos, a gente fica contando um punhado de coisa. A gente começa a direcionar a nossa vida a partir da nossa ansiedade, sobre aquilo que nós estamos passando, os ruídos internos. E aí a gente pode gerar desânimo, incredulidade, uma expectativa. A gente começa, imagina isso com 2 milhões de pessoas. Alguns poderiam dizer no meio da multidão, mas não faz sentido nenhum ficar dando 6 voltas. Alguns poderiam questionar a direção que Josué recebeu. Será que Josué ouviu de Deus mesmo esse negócio aí? Você está comigo, santo, ou não? Será que Josué ouviu do Senhor mesmo? É coisa da cabeça dele. Será mesmo? Ou poderiam dizer, não, mas minhas pernas estão doendo demais, chega desse negócio de andar, estou cansado de andar. Eu nunca vou mais reclamar de andar na minha vida depois que eu fui no Legendário lá. Deus o livre e guarde. Alguns poderiam dizer, eu estou cansado de dar volta e nada acontecer. Se o povo está autorizado a ficar falando, eles começam a reclamar demais. Estou exausto, estou fadigado. Os inimigos estão rindo da gente agora. Está todo mundo rindo de nós. Nós estamos passando por um ridículo danado. E a tendência disso é encontrar lugar no nosso coração, especialmente quando a gente está cansado.
de a gente parar. Por isso que Deus diz: não é tempo de ficar falando, é tempo de caminhar debaixo de uma direção. Porque o silêncio, às vezes, amado irmão, também é um instrumento de proteção divina. Amém, amado? O silêncio é um instrumento de proteção. Não é para poder falar do tamanho do problema, mas é para poder continuar com atenção àquilo que o Senhor disse, falou, para que essa nova temporada nasça na nossa história. Eu quero declarar que a sua nova temporada, em nome de Jesus, chegou. Em nome de Jesus. É a quinta coisa? Não sabe? É a quinta, filho. Glória a Jesus. No verso 4 ao verso 5 diz: e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Ou seja, no 7º dia é o dia de aumentar a intensidade. Então a quinta coisa importante é: não perca a intensidade na reta final. Diga para o teu vizinho: Deus está mudando o teu ritmo a partir de hoje. Não é tempo de caminhar pautado no que você viveu. O Senhor está acelerando o seu ritmo para que você possa acessar um tempo de milagre e de conquista em nome de Jesus. Aleluia. Esse é um tempo onde o Senhor está nos acelerando. O 7º dia exigia uma intensidade dobrada. Às vezes nós temos a percepção de que não, a gente já caminhou o suficiente. Deus está falando: não, agora é hora de aumentar a força, aumentar a intensidade, agora é hora de entregar mais, é o sprint final. Amém ou amém, amado? A turma da corrida, do pace, não é isso? Eu não entendo nada sobre isso, mas eu acho bonito vocês falando. Correr está na moda, não é? Aí o pessoal faz uma foto bem bonita correndo, aí, não é? Tá bonito, é legal. Você que da corrida, me perdoe, isso é uma inveja branca no meu coração. Eu acho muito legal, eu acho divertido, né? Tem algumas pessoas que pagam para poder correr. Você acredita nisso? Paga ou não paga? Para aprender a correr tem que pagar. Olha que coisa! Eu não sabia que precisava. Para correr, você paga para poder aprender. Você tem que correr do jeito certo. Você está correndo do jeito errado. Olha que lição poderosa. Às vezes a gente só está correndo do jeito errado, e a gente só precisa aprender a correr do jeito certo. Porque gente que corre do jeito errado machuca. E é só quem corre do jeito certo que não vai se machucar. Deus está mudando o seu ritmo. Deus está aumentando a intensidade. Pastor, por que está difícil agora? Isso aí. Está mais difícil agora por um motivo. Você tem liquidificador em casa? Tem aquelas velocidades, não tem? Qual que é o teu? Britânia? Não, brincadeira. Você vai sair do Britânia em nome de Jesus. Philips é bom. Eu tinha um Britânia, só o sangue do cordeiro. Ele cheirava a casa inteira de queimado, e ele era resistente. Deus deu vida longa para ele. Deus abençoe os irmãos que tem Britânia. Vai ter um da Oster, em nome de Jesus. Ó Senhor, um Philips vai chegar na sua vida. Às vezes o Senhor está pegando a gente e aumentando a intensidade. A gente quer descanso na reta final, pastor. Tudo que a gente quer depois de ter caminhado muito é Não, o Senhor me entende agora, eu preciso descansar. Depois de ter feito tanto, ajudado tanto, servido tanto, amado tanto, cuidado tanto, pastoreado tanto, insistido tanto, pregado tanto, discipulado tanto, agora a única coisa que eu quero é descansar um pouquinho.
Aí você vai dizer, não. A proposta para o final é aumentar a intensidade. O grande problema é que nós damos tanta volta que às vezes a gente está cansado. E Deus está dizendo, não, eu sei que você está cansado, mas a conquista chegou. E só precisa caminhar as 7 voltas mais uma vez. E depois é só glorificar, é só dar um grito. E aquilo que era gigante, aquilo que era um problema enorme, isso vai cair. Não perca o sprint final. É hora de dobrar a intensidade, não é hora de retroceder, de recuar, não é hora, sabe, irmão, de andar desanimado, andar queixoso porque as pernas estão doendo, não! Você precisa aumentar os passos agora. Pastor, mas o senhor não tem piedade? Tenho compaixão até de mim, mas vamos juntos. Porque é impossível, alguns querem grandes conquistas, mas não querem caminhar na medida que Deus apontou, não querem o percurso, não querem a estrada. Eles querem chegar lá, mas não querem o compromisso, o comprometimento com o processo de caminhar. Não querem aumentar a intensidade quando Deus quer subir a sua camada. Eu disse de subir frequência outro dia desse. Quando Deus quer subir você para um outro nível, as pessoas querem recuar e retroceder muitas vezes. Não perca a sua intensidade. É hora de estudar mais, buscar mais, ler mais. É hora de aprender mais, é hora de ampliar as suas fronteiras. Agora aumente a intensidade, aplique-se mais, faça mais, trabalhe mais, dedique mais tempo com a sua casa, sua família. Pastor, é possível organizar isso tudo? É sim, claro. É só você não perder a voz que um dia disse: dê o primeiro passo. Depois que você deu o primeiro passo, o resto é avanço, irmão. Só que às vezes nós estamos medindo as nossas passadas e dizemos, caminhamos demais. O Senhor está dizendo, você está no sprint final, irmão. Agora é hora de dobrar a intensidade, é hora de intensidade. Não reclame se o Senhor está acelerando você agora, se as coisas estão mais difíceis agora, se os problemas parecem maiores agora, se as dores surgiram agora, as cãibras visitaram a tua alma agora. É porque Deus está mudando o teu ritmo, Deus está colocando você nesse novo cenário. Não é hora de recuar, não é hora de desistir. Esse é o seu 7º dia. É hora de louvar, adorar, gritar bem alto. Nos 6 primeiros dias, silêncio absoluto, não contar para ninguém, caminhar debaixo da direção, ser persistente, ser constante, ser disciplinado, manter o foco. Todas essas coisas são essencialmente importantes. Mas no 7º dia, 7 voltas e um grito. Porque tudo aquilo que parecia desafiador demais, o Senhor já preparou de antemão para que você possa alcançar. E você verá todos os problemas que insurgiram na tua vida caírem um por um ao chão. E aquilo que parecia desafiador agora, meu irmão, é apenas o palco do milagre de Deus na sua vida. Então não reclame se o Senhor te colocou na rota. Não reclame se o Senhor direcionou você por um caminho. Não reclame se o Senhor está colocando para você, você pediu uma bênção, um milagre, Ele te deu um processo para que você possa caminhar, te deu um caminho para que você possa percorrer. Não reclame, apenas mantenha o seu coração com confiança irrestrita em Deus. Confie nele em todo o percurso. Aquiete o teu coração, a tua alma, permaneça firme naquele que falou, permaneça crendo na palavra que um dia já foi liberada na tua vida, porque o de repente para muitas pessoas é fruto de um comprometimento de muitos anos na sua história. E o de repente vai acontecer, e aquilo que era desafiador demais virá instrumento e palco da realização de Deus na sua vida. Amém? Se coloque de pé, vamos